Vamos falar um pouquinho sobre a geotecnia. O que é a geotecnia? Se a gente for buscar uma definição aí do Google, por exemplo, né, você vai ver lá falando que geotecnia é a aplicação de métodos científicos, princípios de engenharia para aquisição, interpretação e uso de conhecimento dos materiais da crosta terrestre. Filosófico, né? Para quê? Para a solução de problemas de engenharia. Então, no final das contas, isso aqui está falando o seguinte: para você trabalhar com geotecnia, você simplesmente vai aplicar engenharia, técnicas de engenharia sobre solo e rocha. São os materiais provenientes aí da crosta. E sem falar que você vai ter que lidar com água a todo tempo. E aí, meu amigo, aqui é onde mora o problema. Mexer com a engenharia em condições normais de temperatura e pressão, né, onde você não tem problema com água, você não tem presença de água, é canja. Por quê? Porque você vai gastar menos e você não vai ter problemas com perda de resistência de solos e rochas, que vem de onde? Vem, em muitas das vezes, da água, da presença de água dentro de uma barragem, da infiltração de água em uma encosta que vai aumentar a pressão da água, né, a chamada pressão neutra ou poropressão, que vai aumentar o peso daquela massa, levando a uma instabilidade. É por essas e outras que você vê acidentes como esses, tanto nessa primeira imagem quanto na segunda, né? Ou seja, tanto para a encosta quanto para barragem, os pepinos aqui são o quê? São os mesmos, começando com água. Beleza? Bom, então, se a gente pegar lá da faculdade, lá da sua graduação, e não ir muito longe, não, pega as disciplinas básicas, que às vezes vão estar divididas lá entre engenharia civil, engenharia de Minas, você vai ver basicamente um tripé. A gente poderia falar que a geotecnia ela está baseada na geologia de engenharia, que basicamente é o que todo curso aí de engenharia, né, civil, de Minas, ambiental, urbana, geológica, aborda. Depois, ela vai fundamentar também em mecânica de solos e mecânica de rochas, o que é muito comum. A turma da engenharia de Minas não vê tanta coisa de mecânica dos solos e a turma da engenharia civil não vê tanta coisa de mecânica das rochas. Acredito que a mesma coisa deve valer para a engenharia geológica, não vê muito sobre mecânica dos solos. Mas aí tem disciplina optativa, tem pós, né, e assim por diante para fazer essa complementação. Mas o que acontece é, o que é a tal da mecânica? Mecânica de solos, mecânica de rochas. É nada mais do que você estudar o comportamento mecânico desses materiais frente a uma solicitação, frente a uma sobrecarga, frente a algum agente interno, externo, e verificar qual que é a resposta desses materiais para obras de engenharia. Simples, pronto, ponto final. Isso é mecânica. Mecânica de fluidos, mecânica de sólidos, mecânica de solos, de rochas e assim por diante. Verificar a resposta frente às solicitações aí, sejam elas internas ou externas. Ponto final. Beleza. Então, dentro da geotecnia, nós vamos ter aí algumas sub-áreas ou também ramos. E a gente pode citar aqui fundações, atrelado também, né, com a área de construção civil. Podemos falar de barragens, túneis, pavimentação, mineração, e eu faço questão de colocar aqui como um último, mas não menos importante, ramo de estabilidade de taludes. Onde, se você for parar para analisar, a grande maioria das obras que envolvem solos e rochas hoje precisam de estudos de estabilidade de taludes. Então, nesse exato momento, o que acontece? Se acende uma lâmpadazinha na sua cabeça. Se para trabalhar com fundações, eu muitas vezes tenho que fazer uma escavação, um talude ali de 1, 2, 3 metros, dependendo do elemento de fundação, dependendo das proximidades, né, dessa fundação, dessa obra com o vizinho. Se para fazer
um túnel. Eu também vou precisar de obras especiais, obras de arte, como a estabilização da entrada daquele túnel, né, da superfície, das paredes do túnel. Se para trabalhar dentro da mineração para extrair minério, eu vou ter que lidar com rejeito, eu vou ter que lidar com estéreo, eu vou ter que lidar com barragem, eu vou precisar também de mexer com estabilidade de taludes, fazer análise de estabilidade para barragens, para pilhas. Se para mexer com pavimentação, eu vou precisar ter jazidas para conseguir material, para regularizar subleito, para construir as camadas, eu também preciso fazer estudos de estabilidade lá naquela jazida. Ou seja, você vai reparar que tudo está relacionado com estabilidade de taludes. Por isso, olha a oportunidade para você poder prestar serviços, tanto dentro de uma boa empresa, onde você passe em um processo seletivo, quanto dentro de quê? Da sua própria empresa. Você pode empreender, você pode prestar serviços nessa área, nesse ramo. Ah, Klinger, meu negócio é concurso, cara. Quero fazer concurso. Tem área para isso? Tem, né? Tem concursos aí, por exemplo, um dos, né? Da ANM, Agência Nacional de Mineração, onde o tempo inteiro, dependendo para qual setor você vá, você vai ter que atuar diretamente com estabilidade de taludes. Então, tem oferta, tem mercado para isso? Tem, e muito. É só você rolar lá 30 segundos no feed do meu Instagram que você vai ver tudo que a gente fala sobre todos esses serviços por aí. Desde o início de 2023, várias empresas de mineração vêm divulgando investimentos bilionários para os próximos anos nesse setor. Algumas reportagens enfatizando um bom investimento já em 2024, outras ressaltando a continuidade desses investimentos até 2027. E se você que está aqui assistindo esse vídeo está se formando agora ou já é profissional de engenharia civil, de minas, ambiental ou geologia, pode ter certeza de uma coisa: se as empresas de mineração estão divulgando que vão investir em produção, elas também vão investir em contratação de corpo técnico para conseguir aumentar essa produção. E quem também vai entrar nessa onda de contratar mais engenheiros e geólogos? Adivinha? Aquelas empresas que prestam serviços para essas mineradoras. E você vai começar a ver um aumento nas divulgações de vagas para engenheiros e geólogos nas redes sociais e sites de todas essas empresas para diferentes níveis, desde o júnior até o sênior. Já tem tempos que, mês após mês, eu venho aqui divulgar essas ofertas de diferentes empresas para cargos de engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros de minas e geólogos. Agora, essas empresas pagam bem? Sim, elas pagam bem. E da mesma forma que elas remuneram bem, elas também querem colaboradores que façam jus ao seu salário. E de que forma? Sendo o mais qualificados possível. E uma área que basicamente todas as empresas de geotecnia e mineração estão exigindo qualificação é em estabilidade de taludes. É só buscar aí nas últimas vagas divulgadas na internet que você vai ver três coisas comuns na maioria dessas vagas. Primeira coisa, que a vaga é para atuar com serviços em estabilidade de taludes, como projetos, laudos, revisões e acompanhamentos. Segunda, os softwares mais exigidos nesses processos seletivos são de quê? Estabilidade de taludes. Você vai ver que é considerado requisito básico ou diferencial o conhecimento em softwares de estabilidade de taludes. E terceira coisa, pós-graduação também é diferencial. Agora, pensa comigo. Se as vagas são para atuar com estabilidade de taludes, se é solicitado conhecimento em softwares de estabilidade, qual especialização essas empresas gostariam que o novo colaborador tenha? Que tal uma especialização em estabilidade de taludes? Faz sentido? É por isso que eu criei a pós-graduação em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, totalmente reconhecida pelo MEC, que vai te ajudar a aumentar a sua qualificação nesse ramo da geotecnia. Uma pós com
toda uma ementa focada em estabilidade em solos e rochas, com diferentes aplicações em contenções e atividades na mineração, como barragens, pilhas, e um corpo docente totalmente composto por professores que atuam dia a dia com estabilidade de taludes nas suas empresas. Cada professor foi selecionado para ministrar aquele módulo que ele mais domina, que é especialista e vivencia todos os dias na sua empresa. Klinger, quais módulos são esses? Vamos lá. Introdução à geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, mecânica dos solos aplicada, com toda a caracterização física, hidráulica e mecânica dos solos que você vai precisar realizar em qualquer estudo de estabilidade, investigação geotécnica e ensaios de campo, com os principais tipos de investigações e como você deve usar e solicitar informações de campo necessárias nesse ramo. Quarto módulo, mecânica das rochas aplicada. Não basta caracterizar apenas solo. E se o talude for em rocha? É tudo novo, diferentes tipos de ruptura e novas caracterizações aplicadas a rochas e maciço rochoso precisam ser realizadas. Quinto módulo de modelagem geológica e geotécnica assistida por computador, onde você vai aprender a realizar diferentes modelagens em um dos softwares mais usados hoje em modelagem de geologia e geotecnia. Estabilidade de taludes terrosos, com abordagens de movimentos de massa, diferentes métodos de estabilidade, como equilíbrio limite, elementos finitos. Um sétimo módulo de empuxos de terra e obras de contenção, para você aprender a calcular os empuxos e aplicar essas forças no dimensionamento de estruturas de contenção, como muros de arrimo. Módulo de projeto e execução de solo grampeado e cortina atirantada, abordando o quê? Dimensionamento dessas contenções. Um nono módulo de projeto e execução de solos reforçados com geossintéticos. Décimo, estabilidade de taludes rochosos. Já comentei, os mecanismos que acontecem em solo são uns, os que acontecem em rocha, em maciço rochoso, são outros. 11º módulo de projeto e estabilidade de barragens e pilhas, abordando análise de estabilidade, diferentes análises de estabilidade, auditorias, relatórios técnicos, e um módulo de tópicos especiais em prestações de serviços em estabilidade de taludes, para você aprender a elaborar laudos técnicos, para aprender a cobrar por esses serviços. Após a duração de 12 meses, as aulas vão ser ministradas uma vez por mês, aos sábados e domingos, e são aulas ao vivo. Se você não puder assistir a aula ao vivo, elas também vão ficar gravadas para você assistir após o módulo. Ao final do curso, você vai receber um certificado de especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Klinger, eu não tenho intenção de ingressar em uma empresa de geotecnia. Eu quero ampliar a prestação de serviços na minha empresa. Essa aposta também serve para mim? Com certeza, esse programa é para você que quer ingressar em boas empresas de geotecnia, receber progressão de carreira pelas suas capacitações, abrir o próprio negócio na área de geotecnia, ter mais segurança em serviços que envolvam estabilidade de taludes, ou ampliar o seu portfólio com serviços como projetos, laudos, consultorias, perícias, revisão de projetos e análises numéricas propriamente ditas. Para saber mais informações sobre a pós, acessa aqui o link que está na descrição desse vídeo. Também vai ter um contato nessa página para você tirar as suas dúvidas e eu te vejo lá.